Temos o prazer de convidar neste momento para a palestra intitulada Cafeicultura Irrigada, Produtividade e Rentabilidade, o professor Acácio José Dianin, engenheiro agrônomo, formado pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, especialização em cafeicultura empresarial pela Universidade de Lavras, Minas Gerais, especialização em cafeicultura irrigada pela Uniub, Uberaba, Minas Gerais, cafeicultor no Cerrado Mineiro desde 1987, com os senhores Acácio José Dianin. Seja bem-vindo, felicidades, em nome da CAPA. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Boa tarde. Agradecer o convite ao Marcelo, à CAPA, a pessoa do Marcelo. E, diferente da última palestra, quando você tiver aqui realmente professor, eu não sou um professor, não tenho habilidade para ver, nem falo tão rápido, falo mais pausado. Eu vou tentar mostrar aqui, mas são dados, alguns conceitos, alguns resultados de trabalho que eu acredito que vai nos ajudar a chegar a algumas conclusões. Queria lembrar também que quando eu cheguei no Cerrado em 87, trabalhava como agrônomo e começamos, e também como produtor na Fazenda da Família, o primeiro projeto de irrigação de gotejo praticamente naquela região de Romaria, e já trombando, né, com problemas de falta de água, perda de produção. Então, eu vou falar muito em função de uma realidade naquela região. E depois, cada um possa extrapolar para a sua região e, com certeza, tem sempre resultados diferentes. Na palestra anterior, o professor Paulo já antecipou muita coisa sobre o clima, que sugeriu uma necessidade mesmo de irrigação para a nossa região. Quer dizer, eu precisava estar fazendo a minha palestra, né, era só chamar as empresas de irrigação para tirar pedido ali na porta. Mas, brincadeiras à parte, é importantíssimo que a gente tenha informações para tomada de decisão, para planejamento. Então, o que eu vou tentar enfatizar naquilo que eu acredito, naquilo que eu vivenciei nesses 17 anos e que, de repente, possa ser útil para vocês. Cada um faça a seleção, a filtragem de informação conforme a sua realidade. Não quero aqui nem desafiar outros consultores, outros agrônomos, nem empresa, né, enfim, é uma questão de contribuição, uma questão de convicção no que eu acredito hoje, com a experiência de 17 anos aqui no Cerrado. Não vou ser diferente, eu vou começar falando de clima também. Isso aqui são boletins que a gente recebe mensalmente, né? Um boletim que a gente recebe feito por essas instituições e que nos mostra algumas estações meteorológicas em 3 cidades que são polos na nossa região do Cerrado. Todas elas com a sua devida localização, com a sua altitude, que é uma informação importantíssima, com as suas especificações. E aí, avançando, o que a gente quer mostrar nisso aqui, o que o professor também, Paulo, deixou, seria aquilo que é importante para o consultor e para o produtor, seria o déficit hídrico que cada município tem, que cada região tem. Falando de Araxá, inicialmente, a gente pode perceber que nós temos um registro de 3 anos, 2011, 12 e 13. Lógico que 13 está aqui em azul e nós estamos em andamento ainda. Mas o que nós temos que destacar aqui é o déficit hídrico que foi atingido nos anos 2011 e 2012, ou seja, região de Araxá, naquela localidade, o
960 metros, e nós vimos que o déficit hídrico atingiu mais de 150 milímetros, que é um nível de déficit hídrico considerado, classificando as regiões como apta para o uso de irrigação. Então, esse número é importantíssimo quando a gente vai definir a questão clima. Nós estamos vendo aqui que a tendência já de 2013 é seguir a de 2012. Tirando o fato da informação importante que o Dr. Paulo falou, que é que está marcando chuva para a primeira semana de outubro, né? Depois do dia 30 de setembro, semana de outubro, uma chuva razoável. Isso pode, talvez, mudar isso aqui. Mas nós estamos já numa época em que as lavouras já estão mostrando, né, um déficit hídrico, um risco de perda. Falando de outro município, o Patrocínio, no caso, também mostra que nos anos de 2011 e 2012, esse déficit, esse limiar de 150 milímetros de déficit hídrico, também foi superado nesses últimos 2 anos. 2013 vem mostrando que a chuva foi um pouquinho melhor nessa região. Mas, enfim, o déficit hídrico foi atingido. A questão de Araguari também atingiu até mais de 150 milímetros de déficit, passou de 200 milímetros no ano de 2011, 2012 passou de 150, e aqui a gente vê que esse ano a chuva na região de Araguari está bem pior do que para a região de Araxá e de Patrocínio. Tomara que venha chuva logo. Queria mostrar também uma evolução ou histórico de produtividade de algumas cidades polo, né? Incluindo que, além que eu já tinha falado agora, Monte Carmelo. O que significa isso aqui? Seria a produtividade média dessas regiões, mostrando que, numa média de 4 anos, de 2004 a 2007, aqui no primeiro sendo Patrocínio, Araxá, Araguari e Monte Carmelo. E a gente vê já no outro ciclo aqui de 4 anos, uma evolução das produtividades de todos os municípios, ou seja, uma tendência de aumento de produtividade. E eu acredito que 2012 e 2013 essa tendência tem acompanhado. Agora, o que nos leva a imaginar que o que fez a diferença nessa tendência nesses últimos anos? Eu coloco que a irrigação tem uma participação fundamental. Principalmente, se a gente analisar aqui, Araguari e Monte Carmelo, pelo fato de serem regiões onde a irrigação chegou primeiro, mesmo que por necessidade, e nessa época a quantidade de área irrigada nesses municípios já era muito maior do que Araguari, do que Patrocínio e Araxá. Ou seja, nós já falávamos naquela época que mais de 90% das lavouras desses 2 municípios já tinham irrigação. Então, se tem uma produtividade média maior, eu acredito que tem muito a ver com a irrigação. Quando a gente entra nesse assunto, e saindo um pouquinho até do assunto da palestra, mas eu acho de muitíssima importância e oportuno para a época que a gente está vivenciando agora, uma época de florada, uma época de necessidade de florada, mas que está dependendo aí de chuva e de irrigação. Então, queria chamar atenção para esses conceitos. É muito polêmico, mas eu vou citar aqui a forma que nós trabalhamos nesses últimos anos e que nós aprendemos a confiar, a trabalhar dessa maneira e que nós temos conseguido bons resultados com isso. Então, quando a gente pensa em manejo, vem algumas reflexões na nossa cabeça. Uma delas é que o manejo nos vai lembrar de economia de água. E realmente, isso aí hoje a gente não tem como desprezar. O professor Paulo mostrou aqui que a tendência das chuvas é serem desequilibradas, é serem em menor quantidade, e mesmo que a gente tenha irrigação, se não tiver água, de nada vai adiantar. Então nós temos que ter
no mínimo, a sensibilidade de escolher um sistema que possa ser mais ótimo, tenha um uso melhor da água, que a gente possa irrigar mais área com menos água. Eu acredito que nesse quesito, a irrigação localizada, ela tem que estar fazendo parte. Outra coisa, ainda falando de economia, mas sim da eficiência da irrigação, mas também da eficiência da irrigação naquilo que, nos aspectos agronômicos da lavoura, ou seja, produtividade, uniformidade da maturação, melhoria da qualidade, ou seja, usar o manejo da irrigação como uma ferramenta de benefício, de lucratividade, de melhoria de rendimento. E aí, eu vou falar um pouco do que a gente tem acreditado nesses anos como umas ferramentas que a gente tem usado de manejo. A tensiometria, apesar de muito questionada, ela é uma ferramenta que, quando bem instalada, quando bem usada, nos ajuda como consultor e como produtor. Ou seja, ela não tem que ser a tomadora de decisão. A tomadora de decisão tem que ser sempre o consultor, o agrônomo de confiança do produtor, ou até o produtor, se tiver conhecimento para isso. Mas é uma ferramenta que nos dá uma informação importante de quando irrigar e quando irrigar. Então, nós podemos trabalhar com isso e tem nos ajudado muito. Mas eu chamo a atenção ainda da necessidade, até eu fui perguntado por uma aluna da Universidade de Mato Grosso, aqui antes da palestra, perguntando para mim quando que uma lavoura de café, um pé de café, mostra que está em estado de bucha permanente. Porque uma lavoura perene, parece que não acontece, a soja é diferente, ela mostra isso já de manhã, o café não mostra nem à tarde. Quer dizer, eu vejo na nossa região, nós precisamos de melhorar esse conhecimento, essa habilidade dos produtores e dos técnicos, de chegar na lavoura e realmente saber fazer a leitura olhando para o pé de café. Ele fala o que ele está precisando. Nós temos que desenvolver essa habilidade, porque nós temos perdido muito café por falta desse conhecimento. Mais à frente eu falo um pouquinho mais sobre isso. Uma outra coisa que a gente tem adotado é a ferramenta de você ter água quando você precisa, mas tem um momento que você pode retirar a água ou dar o estresse hídrico em seu benefício, buscar trazer isso do seu lado. E a gente já fazia isso, a gente já tinha adotado uma forma de dar estresse, sim, mas de uma forma retardar o estresse o máximo que a gente pudesse. É jogar esse estresse mais para o mês de agosto e às vezes até para o mês de setembro, ainda mais quando a gente tiver informação de quando é que vai chover e planejar esse estresse ou planejar a irrigação. Isso aqui é complicado de se falar, mas é ao mesmo tempo interessante. Isso aqui é um trabalho que foi feito pelo professor Cláudio Pagotto, que estava há esses dias aqui no UFB do Rio Paranaíba, e esse trabalho veio da credibilidade científica que a gente já fazia anteriormente. Ele se baseia no seguinte: ele testou períodos de déficit hídrico para medir o estresse na planta. Então ele começou dia 30 de junho e foi medindo. E a conclusão que se chegou, principalmente isso depende também da variedade, no católico vermelho, a gente vê que o déficit, ou melhor, o estresse, ele foi realmente sentido pela planta do dia 25 de agosto a 7 de setembro. Ou seja, em questões aqui de 15 dias, 12 dias. Ficou um período aqui de praticamente 60 dias e a planta quase não estressou. Eu chamo a atenção nisso aqui, que esse estresse aqui, ele é benéfico, a gente sabe usar. Por quê? Só para ilustrar, porque naquela época, olha só quanto que a temperatura elevou, né, naquele final de agosto para setembro. E é lógico que com a elevação da temperatura se aumenta o estresse.
Eu falo isso porque a gente tem que usar a irrigação de forma a planejar, a tentar buscar o máximo de potencial que a planta possa ter, pensando já na safra seguinte. Mesmo que ela tenha uma safra pendente, nós recomendamos retardar ao máximo esse estresse, irrigar ao máximo até fim de julho, pelo menos, para que a lavoura, quando for para começar a dar o estresse, ela esteja nesse aspecto, onde você vê um número abundante de gemas, presença de folha nova, ou seja, a planta não estressou. Então, essa planta, ela continuou desenvolvendo toda a parte reprodutiva dela, mesmo depois que parou de chover, ou seja, maio, junho e julho. Então, às vezes a gente vê alguém falar que a planta só faz diferenciação até mês de maio. Engano. A planta continua fazendo a diferenciação dela até agosto e às vezes até setembro. Então, se a gente continuar dando essa água, mesmo que não seja uma lâmina para manter ela em capacidade de campo, ou seja, dando uma lâmina que seja suficiente para manter o desenvolvimento vegetativo, mas principalmente reprodutivo. Nesse momento, você está praticamente chegando no ponto de maior potencial de produção dessa planta. Aí, a partir desse momento, você pode dar os três, usar ele em seu benefício, porque daí você pode tentar programar uma florada, e com certeza uma florada mais uniforme, e que depois vai nos dar uma maturação também mais uniforme de maior qualidade. O resultado desse trabalho nos mostra que o tratamento 1, onde foi irrigado o tempo todo, e o tratamento 7, que foi dado o teste de fim de julho até começo de setembro, de 48 dias, e eu acredito que até menos do que isso seria suficiente, porque o déficit maior se concentrou nos últimos dias de agosto e os primeiros de setembro, a lavoura não perdeu em produtividade, ficou muito próximo, não dá diferença significativa nisso aqui, diferença estatística, mas a desuniformidade de maturação é evidente, onde se irrigou o tempo todo. Então, você mantém o potencial produtivo e você consegue uniformizar a maturação. Então, esse trabalho veio dar uma resposta científica para o que a gente já trabalhava na nossa região. Importante, depois que a gente fala esses conceitos, agora nós vamos entrar no assunto que realmente é o assunto da nossa palestra. Depois, algum questionamento a gente pode responder em separado. Sou igual pé de café, só produzo na base da água. Tem que tomar um pouquinho. Isso aqui são dados que nós já agradecemos de antemão ao Secretário do Campo, que nos forneceu, que nos dá a oportunidade de fazer uma avaliação. São dados que reúnem todos os grupos do campo aqui do Cerrado. E aí divide uma área de torno de 7 mil hectares de sequeiro, uma área de torno de 5.200 hectares de café irrigado, no biênio 10-12. Isso aqui nos dá uma noção de custo por hectare de todas essas atividades aqui. E aí eu chamo a atenção que a diferença, isso aqui é o valor total do COI, que é o desembolso direto, e a diferença de um custo de 1 hectare de sequeiro para 1 hectare irrigado é muito próximo. A gente vê que a adubação de solo fica muito próximo, a adubação foliar muito próximo, controle de praga e doença muito próximo. A diferença está no custo da irrigação, sim. Aqui está o custo de energia, seja energia elétrica ou diesel, e manutenção do sistema. A gente percebe que esse custo aqui de gestão técnica
gente percebe que a lavoura irrigada, há uma tendência a gente concluir que o produtor que tem irrigação ele busca mais orientação técnica. Isso pode caracterizar que ele consegue fazer uma adubação mais eficiente, ele consegue fazer uma... Não vou falar da adubação eficiente, porque aqui nós estamos falando que todos são assistidos pelos técnicos do campo. Mas eu acredito que, principalmente aqui, na questão de colheita, isso aqui é um quesito importantíssimo. Nós estamos vendo aqui que o quesito colheita é uma economia aqui de em torno de 20% em relação a este custo. Passando com a outra planilha, que seria da rentabilidade, no mesmo ambiente, com a mesma área, a gente consegue... São todos os indicadores que nos dão a entender o que compõe a rentabilidade dentro de uma área de café. E aí, dentre esses aqui, eu escolhi alguns que nos dão uma noção que nós estamos falando do azul sequeiro e do amarelo irrigado. Produtividade, irrigado, 11% de acréscimo. Taxa de remuneração sem terra, 13,5%. Taxa de remuneração com terra, 9% a mais. Lucratividade. Deu um problema na apresentação aqui. Isso aqui é em torno de 11%. Estou lembrando agora disso. 11% a mais de lucratividade. Não, engano. Era 20%. 20% a mais por lucro por hectare. Isso, nós estamos falando dos números envolvendo todos os projetos de no campo do Cerrado. Nós fizemos uma outra amostra, que aí ela é uma amostra um pouco menor, mas ela está comparando aqui também o Educampo Cerrado no biênio 10-12, uma área em torno de 16 mil hectares. E aí, quando a gente fala o Cerrado inteiro, nós estamos imaginando que deva ter uns 30% da área irrigada. Comparando com uma área que é a que nós trabalhamos em Monte Carmelo, o grupo do Educampo da Cocacer, no mesmo biênio, uma área em torno de 1.615 hectares. Nós consideramos 100% da área irrigada. Importante salientar que 85% dessa área está localizada em torno de 1.000 metros de altitude e os restantes 15% em torno de 900 metros de altitude, que é uma informação importante quanto a clima, comportamento de temperatura, enfim. Tem mais uma informação importante nesse gráfico, nós podemos olhar, aqui também nos céus, aqui, nós podemos olhar que a gente ainda dividiu as lavouras por idade. Nós estamos falando das lavouras até quinta safra, da sexta, décima, da 11ª, 15ª, e acima de 16 safras. Isso aqui é da região inteira do Cerrado Mineiro, que são 16 mil hectares. Nós estamos falando, vamos chamar a atenção em relação a essa idade aqui, até a quinta safra, 40 safras por hectare. Na região, na amostragem de 1.600 hectares do projeto de Monte Carmelo, nós estamos conseguindo em torno de 50 sacas por hectare de média de produção. Uma outra coisa é a diferença que tem entre as idades, o percentual de lavoura que estão com idade entre 5 safras até 16 safras. No gráfico anterior, a gente pode ver, aqui nós estamos com, na verdade, é 31% das lavouras do Cerrado estão nessa faixa aqui. Em relação ao Monte Carmelo, é 33%. E aqui, de 6 a 10 safras, aqui o Cerrado está com 24%, a região de Monte Carmelo com 30%. Queria chamar a atenção que naquela região o pessoal está
estaria interferindo na renovação um pouco mais cedo. Ou seja, nos talhões que ficaram, que são apenas 9%, os talhões velhos que ficaram com idade avançada são produtivos. Por alguma razão, são muito produtivos. Então, esses ficaram. Então, chama atenção pela diferença, principalmente aqui nas primeiras safras, em relação a Monte Carmelo e o Cerrado inteiro. Vamos atentar primeiro isso aqui. Ó. Importante mostrar que essa diferença de 40 sacos para a região do Cerrado inteiro em relação aos 50 sacos de Monte Carmelo, mostra, eu até estava falando com o Ricardo hoje, como que as lavouras mais novas têm uma sensibilidade maior a responder à irrigação. Ou por necessidade maior, ou por responder molhado. Não sei. O que importa é que nessa faixa etária, nessa faixa de até na quinta e sexta safra, o nível de resposta à irrigação é muito maior. Lembrando que esse ano quem plantou café nessa região nossa deve ter sentido um desespero danado para dar essa irrigação. Nunca vi um ano tão ruim para plantar café como esse ano. Nossa região deve ter sido igual, patrocínio deve ter sido igual ao Monte Carmelo. Nós tivemos 2 veranicos, de 15 de dezembro a 10 de janeiro, e depois, mês de fevereiro, mais 20 dias. Então foram lavouras, a gente vê, de 20% a 30% de replantio. Nunca tinha visto algo tão grande. Então, além da gente lembrar da irrigação nas primeiras safras, nós temos que lembrar do momento do plantio, o tanto que faz a diferença. Em relação à rentabilidade, comparando azul, é a taxa de remuneração sem terra, amarelo com terra. No primeiro gráfico aqui, nós estamos mostrando o grupo de Monte Carmelo. Sem terra, com 69% de taxa de remuneração. E o Cerrado, na média, 41%. Lembrando de novo, aqui é 100% irrigado, aqui é 30% irrigado, da área toda. Taxa de remuneração com capital com terra, 28% Monte Carmelo, 15%